E Jesus ainda trouxe um 13º, que foi Paulo, o apóstolo dos gentios. Um grupo, cada qual com uma característica, cada qual com um aspecto forte. Você pode se identificar com algum deles, não há problema nenhum nisso. O que nós não podemos é desvalorizar o papel do outro. Identificar-se é uma coisa, desvalorizar é outra. Então é natural que você tenha um carinho maior por João Evangelista, que é o Francisco de Assis, mas isso não implica em te retirar o valor de um Paulo de Tarso. Você pode se identificar mais com Paulo de Tarso, mas isso não significa retirar o valor de Bartolomeu. Esse é um ponto muito importante. Porque nós não nascemos em ambientes e não estamos cercados de pessoas ao acaso. A providência divina é sábia demais para nos jogar de paraquedas. Isso não existe. Como diz Casimiro Cunha na poesia de Natal, ele diz assim: lembra-te de que a ninguém te ligaste de improviso. A ninguém nós somos ligados improvisadamente. Forças do destino reúnem os corações, que precisam cooperar uns com os outros e, sobretudo, aprender uns com os outros. Essas são, portanto, as duas grandes armadilhas de quem inicia o processo da reforma íntima. Falta de autoconhecimento, Simão Pedro. Desalento e tristeza, Bartolomeu. Mas nós gostaríamos de dizer qual o primeiro passo. Qual o primeiro passo? E aqui nós nos recordamos da contribuição extraordinária da doutrina espírita para a reforma íntima das criaturas. Há várias correntes da psicologia ensinando as pessoas o processo de transformação ou do que elas chamam de libertação. Há várias correntes espiritualistas propondo a meditação, o autoconhecimento, o mergulho dentro de si mesmo. Mas nós ficamos a pensar: de que vale mergulhar num oceano 40 metros de profundidade se você perder a direção? Mergulhar não é tão difícil. O difícil é voltar ileso. Entrar numa floresta e explorar essa floresta não é tão difícil. O difícil é sair dela. Eu posso muito bem visitar o Rio Uruguai, até quero. E posso mergulhar nas suas águas. Mas será que eu vou sair delas? Então, muitas correntes psicológicas, filosóficas e espiritualistas falam do autoconhecimento. Falam da meditação. Falam que você deve conhecer seus sentimentos, que você deve conhecer as suas características, conhecer as suas imperfeições, mas não nos dão uma bússola. Portanto, para nós espíritas, deve estar mais claro do que o sol. Quem deseja realizar o processo do autoconhecimento e da reforma íntima, deve ter como guia e modelo Jesus. Porque o mais difícil
quando você entra em contato com um defeito seu, é não ser tomado por um desânimo imenso. Para examinar se as nossas características precisam ser corrigidas, nós precisamos de um modelo. Ninguém em sã consciência faz uma reforma numa instituição sem um projeto, sem uma planta. Qual é o projeto de ser humano que nós almejamos? Qual é o projeto? Qual é o ser humano ideal? O ser humano ideal, aquele que foi oferecido à humanidade para lhe servir de modelo, de planta, de projeto arquitetônico, é Jesus. É Ele. É olhando para Ele que nós medimos a nós mesmos. Porque senão, falta referencial. Falta referencial. E quando lhe falta referencial, você pode estar idolatrando e elogiando os seus piores defeitos. Ou você pode estar desprezando as suas maiores virtudes. Eu vou dar um exemplo. Muita gente diz assim: mas eu dei isso para uma pessoa da família e ele foi ingrato. Eu fui bondoso com alguém do trabalho e recebi ingratidão. Eu fiz um bem a fulano e ele não reconheceu. Agora, não faço mais bem para ninguém, a não ser para mim. Acontece que se você tomar o modelo que é o Cristo, olhar para Ele, você irá descobrir que o erro não é de quem dá. O erro é do ingrato. Se você foi generoso e o outro foi ingrato, o erro não é seu. O erro é dele. Aliás, nós aprendemos com o nosso modelo que toda pessoa que se dispõe a fazer o bem precisa ter coragem de experimentar a ingratidão, porque vai experimentar. Então você pode estar desvalorizando uma qualidade linda que você tem, a generosidade, porque você está medindo a sua generosidade pela ingratidão do outro. Mas você não deve medir a sua generosidade pelo outro que é ingrato. Você deve medir a sua generosidade pela generosidade de Jesus. Ele é o seu modelo. Ele é a régua. É por Ele que nós medimos.